Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu agradeço a Deus e o pastor, porque só o Espírito Santo que faz o convite. Nós estávamos aqui na escola bíblica e quando eles começaram a falar sobre testemunho, falar em mistério, e eu comecei a sentir a presença do Senhor fortemente, enquanto falava só pelo testemunho que eles estavam falando, estava testificando comigo. E o pastor me fez o convite, e eu pensei assim, para limpar a igreja? Estava lá fora, eu pensei. Aí eu fiquei, aí ele disse, Você falou o quê? Uma grande responsabilidade? Uma grande responsabilidade, e realmente, para trazer a palavra do Senhor é uma grande responsabilidade. E eu fui para casa, fiz o almoço, comecei a ler a palavra. Mas eu não saí de um texto de 80 versículos, não saí dali. E eu chorei muito, que eu não entendi por quê. Eu nunca chorei tanto. Quase a tarde toda, meu esposo viu, não estou te reconhecendo, a cara está inchada. E eu chorei bastante lendo a palavra de Deus. Era de tal modo que eu não conseguia. E eu só pensando e o Espírito testificando na palavra, eu disse, é na escola bíblica, e é falar sobre o Espírito Santo, e eu fui para o texto. Eu disse, Senhor, é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu abri lá, não era lá, meus irmãos. Peguei em Lucas 2, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que vai falar sobre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo, todos dois. Um filho de Deus e o outro chamado pelo Altíssimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu devia já ter vindo com esse óculos na cara, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei impressionada o que eu estava lendo na palavra do Senhor, tremendamente. Pode ficar sentado que nós já lemos a palavra. Eu sei que os irmãos gostam de ler, mas hoje... E diz assim, havia nos dias de Herodes, um rei na Judeia, sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Abraão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e andavam repreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinha filho, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançado em idade, estando eles em exercer as funções dos sacerdotais perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume dos sacerdotes, sobre lhe por sorte, entre no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, na hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, e ficou turbado. E o temor assustou. Mas o anjo lhe disse,
Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. E terás alegrias, regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, seu Deus. Irá diante dele o Espírito e o poder de Elias para converter os corações dos pais e aos filhos, e os rebeldes, e prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor o povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, minha mulher também está avançada em idade. Ao que ele respondeu ao anjo: eu sou Gabriel, o que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar-te e te dar estas boas novas. Aleluia! Estas boas novas. Interessante é que eles não tinham filhos. E eu achei engraçado, é porque às vezes não dá tempo, né? A gente estudar e buscar as respostas, aonde estão os comentários, que até quando foi que eles casaram, com quanto tempo, porque eles chegaram a essa idade, tão avançada em idade, que não poderia mais ter filho. Mas sabia que esta mulher era estéril. E não poderia. E naquela época, como todo mundo sabe, quem lê a Bíblia, que quem não tinha filho não era bom não, era uma tristeza muito grande, tanto da mulher como da parte do homem. E os homens sempre preferiam, primeiro seria um varão. Por quê? Porque apresentava a Deus. E este homem, chegou o dia dele ir para o altar, entrar no tabernáculo e oferecer o incenso lá dentro. Eu acho interessante que a diferença de Zacarias e Maria é totalmente diferente. Por que que ele disse? Zacarias disse: tereis certeza? O que quer dizer uma pessoa? Tereis certeza? Ele disse: como tereis certeza? O anjo já estava conversando com ele e dizer que João Batista, seu filho, aleluia, era poderoso, tinha o poder de Elias, era cheio do Espírito Santo, já no ventre de sua mãe, vinha salvar o seu povo, trazer a sua palavra, levar a palavra do arrependimento, com esta conversa toda e o povo lá fora orando, esperando Zacarias sair, que era a oração. E lá também havia um cordão com as romãs que faziam um barulho. Porque se tivesse aquela corda lá dentro, era para puxar se acontecesse alguma coisa. Se tivesse em pecado, morreria lá dentro, que na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se brinca com a presença do Senhor. E quando o Senhor chama no seu altar, se você tiver de qualquer jeito, alguma coisa acontece. Mas aquele servo, ele era justo, ele andava na presença do Senhor. E ele estava lá. Mas olhando aqui, que o anjo falou para Zacarias, é interessantíssimo. Olha a resposta de Maria quando o anjo saiu, deixou Zacarias e foi falar com Maria. No 34 diz assim: então Maria perguntou ao anjo: como fará isto, uma vez que não conheço o varão? Ela disse: como fará isso?
Quando o anjo começou a conversar com ela e dizer para ela, ela disse: como? Se eu não conheço o varão, como eu terei um filho? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o anjo responde para ela: louvado seja o nome do Senhor. Ela disse: como seria isso? Zacarias disse assim: como terei certeza? Olha, como terei certeza? Era uma dúvida. Mas quando o Senhor chegou, quando o anjo chegou e falou com Zacarias, tudo que ele foi dito para ele ainda chega para o anjo e fala isso. Aquele homem, vamos dizer que ele estava com 80 anos, 90, não sei a idade dele. A esposa com 70, podia, estar, por essa idade. E todo esse tempo, aquele servo, que era temente ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor. Quando ele entrou no altar, quando ele entrou dentro do santuário, acredito eu que não diz aqui, porque o anjo disse para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida, aleluias. Ripa labassuri canta labassurianda. Xirimana marraia. Ele disse: aleluias, a tua oração foi ouvida. Rica labassurianda. Xeremanaia. Aleluia. O anjo, aleluia, Deus fala. Quanto tempo você está pedindo algo ao Senhor? Quanto tempo você está pedindo? Aleluia! Quantos anos você tem passado e pedindo a mesma coisa e não tem acontecido? E você está esperando? Aleluias! Glória a Deus, aleluia! Ele era temente. Mas muitas vezes que a gente pede o Senhor e não chega. Diz: já tenho 20 anos pedido e nada acontece. Já tenho 20 anos, 30 anos pedido e não vejo a resposta. Mas saiba você, enquanto você está sentado no banco da igreja, pedindo o Senhor, pregando, falando do amor de Deus, mas você está pedindo e não chega. Mas saiba de uma coisa, você ainda está vivo pedindo a Ele. Mas saiba de uma coisa, que Ele ainda vai te responder, se você não esquecer do que você está pedindo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você pede, aleluia, o Senhor tem anotado o teu pedido, mas é na hora certa. Porque muitas vezes você não sabe receber o que Ele te mandou, que você está pedindo e o que Ele vai lhe entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém entende e ninguém sabe por que a gente pede e não acontece. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Zacarias pediu, enquanto ele era jovem, na juventude dele, quando ele casou. E estava lá pedindo um filho. Toda a sua família, com certeza a sua parentela, tinha filho. Ele não tinha. Estava lá ele pedindo em oração. Talvez que ia no monte, ia lá com os rabinos, pedia oração. Só ele com Deus, falando: Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho, Senhor. Senhor, estou ficando velho demais, Senhor. Olha, Senhor, já não tenho mais força, Senhor. E cadê o meu filho? E com certeza, não fala aqui, mas com certeza ele ouviu uma profecia dizendo que ele ia ter um filho. E ele pedindo ao Senhor. E ele estava pedindo em oração: Senhor, cadê meu filho, minha esposa? A minha esposa já está ficando velha. Ela já não tem mais condição de ter mais filhos. Chegou o dia. E ela dizer: meu Zacarias, nós não podemos mais ter filho. Isso são as minhas palavras. Por quê? Olha, as regras da mulher acabou.
será que Zacarias pensou em Abraão? Será que ele lembrou de Abraão? E dizer, Sara, que já tinha 90 anos. Com certeza saiu a notícia e dizer, Sara com 90 anos, Abraão, que ele leu nas Escrituras, e disse, Sara com 90 anos teve um filho. Por que não o Senhor nos dá? Nós ainda somos mais novos do que Sara. E aí, por que não o Senhor? Com certeza ele ficava pedindo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, e Sara, com 90 anos ela tem um filho? Sim. Ainda há tempo. Às vezes falaram para mim, né? Eu disse, não. Se eu quisesse ter filho, eu tinha orado ao Senhor. Mas eu nunca desejei ter filho, apesar que eu amo criança. Eu amo demais criança e as crianças também me amam. Isso é uma coisa minha. Eu tenho com criança, aquela vozinha de criança me derruba, faz eu chorar onde for que eu ouvir a voz de uma criança. Então, elas disseram não, eu digo não, eu não. Porque a gente, para querer, para ter as coisas do Senhor, a gente precisa querer. Para o Senhor não dar. Se a gente não quer, Ele não vai dar, né? Mas também tem gente que não quer, também tem. Eu digo, então não foi isso não. Eu digo, Senhor, me perdoa também, né? Por isso, por a minha, de eu falar isso, né? Não teve esse desejo na minha vida. Mas eu tenho certeza que aqueles dois tinham. E nem tanto que tudo que ele ia, ele pedia esta oração. Se não pedisse, o anjo não tinha dito, Zacarias, tua oração foi ouvida. E quando ele entrou lá dentro, o anjo chegou à direita dele e disse, só que ele se assustou, né? Fazia tantos anos que ele estava pedindo essa bênção e disse, acabou. Então, ele mesmo, ele apagou a fé dele. Ele deixou aquela fé para lá da criança, de um filho. Aquele filho ele deixou para lá. Ele podia pedir outras coisas, mas ele deixou para lá. Mas o Senhor disse, mas o anjo do Senhor disse para ele, Zacarias, e eu lendo, eu digo, com certeza, esse homem estava lá dentro pedindo um filho? Por que o anjo disse, Zacarias, a tua oração foi ouvida? Foi ouvida. E a tua esposa, tu terás um filho. E ele disse, como será isto? Ele duvidou. E o anjo falou. Aí eu vi que o anjo, porque às vezes quando uma pessoa duvida da gente, o que a gente faz? Fica bravo, né? A gente está falando, eu digo, não acredito não, mas eu vou te dar. Por que você não acredita? Eu vou te dar. E o anjo disse para ele, tua oração foi ouvida. Demorou, mas chegou o momento. E aquele homem, aleluia, e ele falou, como será isso? Como terei certeza disso? Ele falou, como terei certeza? E o anjo do Senhor falou, ao que eu respondeu ao anjo, eu sou Gabriel, aleluia, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar, e te dar estas boas novas. Que maravilha, né? Te dar boas novas, né? Chega aqui, irmão, vou te falar uma coisa boa, notícia, né? São boas novas, como o anjo falou. E o anjo falou para ele, tu ficarás mudo, porque não creu na minha palavra. Quem assiste diante de Deus, e ele disse que eu sou diante de Deus, Gabriel, que assiste diante de Deus, ele ainda não creu? Pois ficará mudo até o dia que for determinado acontecer, aí sim, o Senhor abriria a boca dele. Quando a criança nasceu, tudo aquilo que Deus estava falando que o filho dele era, que ia ser perante o Senhor, cheio do Espírito Santo, e ele ainda diz isso para o anjo, como terei certeza que vai acontecer? Como terei certeza a profecia que foi entregue para você e você dizer, como terei certeza dessa profecia? E muitas vezes
as pessoas não guardam as profecias. Eles não acreditam. Se alguém me entregar uma profecia, menos que não bata, que eu estou vendo que não está batendo naquele momento, eu guardo. Na hora certa, quando chega outra profecia e acontece, eu lembro de todas elas que foi me dita. Eu disse, porque a profecia não é para... Tem umas que é já, e outras depois, leva anos para acontecer. Eu levei anos quando disseram que eu ia comprar um carro. Primeiro foi um carro, né? Então, a gente quer uma casa primeiro, né? Porque a gente não mora dentro de um carro. Mas eu aceitei. E eu disse, como? O meu salário é desse tanto. O meu dízimo, eu lembro que o dízimo do Senhor era R$30. Já pensou, não é muitos anos não? Para eu chegar. E eu disse, tá bom? E eu ouvi os testemunhos. Eu digo, Deus pode fazer todas as coisas. Deus faz. E eu guardei. E eu guardei. Quando aquele profeta me via, ele disse assim, Deus não esqueceu de você não. Está de pé ainda a promessa do carro. Eu, glória a Deus, guardei. Levei 10 anos. 10 anos, meus irmãos. Mas se cumpriu. Aleluia. Se cumpriu de tal maneira que eu não fiquei devendo a nada. O carro foi à vista. Eu digo, quem compra um carro à vista, com o salário que eu ganhava, à vista, sem dever a ninguém. E hoje eu não pergunto como eu comprei o carro à vista. Nós compramos, né? Eu e meu esposo. Depois veio a casa. Também foi dito. Levei também 10 anos. E chegou. E eu guardei. Aleluia! Do jeito que eu disse, a casa apareceu. Eu vi as janelas, tal, mas o Senhor falou. Eu estava fazendo uma campanha na casa do Senhor. E a campanha era, quem zela pelas coisas do Senhor, o Senhor zela por você, né? Pelas suas, né não? Pois eu estava fazendo, irmãos. E o Senhor disse que estava me dando uma escritura. A escritura só podia ser de uma casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E assim o Senhor me deu as duas coisas. Não, me deu as duas coisas, me deu 3 coisas também. O marido, né? Porque o marido veio primeiro, né? Esqueci dele, né? Para falar dele, né? Está ali a bênção do Senhor. Também eu disse que eu não queria casar. Está ali ele. Está vendo como o Senhor faz? Depois eu disse, eu quero casar. Casei. Está ali. Já temos quase 20 anos. Aleluia. Pensa, um homem de Deus. Marido compreensível. Do jeito que eu pedi, que a gente precisa pedir direito, certo? Para dar tudo certo. Tudo certo. E no namoro, eu disse como era que era para ser no casado também. Disse também, porque sempre isso andava dentro de mim. Quando eu casar, do jeito que namora, aquele amorzinho todo, segurando na mãozinha, né? Quando casar também, eu quero segurar, não quero ficar atrás, não. Porque quando é no namoro... Aleluias! Quando estamos namorando é uma coisa, é um amor roxo, né? Ixi, não pode soltar a mãozinha, é toda aquela coisa toda, aquele carinho todo, né? Tudo isso, né? Mas quando casa, eu disse do jeito que é esse namoro, eu também quero ser quando nós estiver casados. E quando você esquecer da minha mãozinha, eu digo, olha a minha mãozinha. Aí ele vem, ó, lá vai os dois andando, né, no caminho. Eu digo, meu bem, e a minha mãozinha? Ele vai e pega na minha mãozinha. Por quê, meu irmão? Temos que estar no namoro já ser assim. Não é um atrás, outro na frente, não. Um senta bem aqui, o outro senta lá.
Não, não é bem assim não, viu? E esses dois casalzinhos aqui andavam juntinhos e era temente no Senhor, viu? Todos os dois falavam a mesma língua, viu? Um falava glória a Deus e o outro aleluia. Aleluia. Era assim que eles andavam. Que era para poder a bênção chegar, viu? Aleluia. Porque quando os dois andam juntos, glória a Deus e aleluia, concordando, aleluia, sua boca, suas palavras, eu vou dizer, suas palavras santas. Aleluia. O Senhor trabalha, viu? Nos dois. Aleluias. Glória a Deus. E assim estes dois estavam lá. Louvado seja o nome do Senhor. Não fala dela, mas fala dele, né? Porque ele não creu no tanto que ele pedia ao Senhor. Mas no dia que o Senhor, porque quando o Senhor promete, ele cumpre. Mesmo que fique mudo, mas tem que vir o que o Senhor prometeu. Um homem, aleluia, tanto que eu li, que João Batista, quando ele ainda era jovem, 12 anos, aleluia, os seus pais morreram. Deixaram aquele jovem. E os rabinos, parente dele, cuidou daquele jovem, ensinou tudo de Deus, os mandamentos do Senhor, àquele jovem. Você acha que ele não foi ensinado? Foi sim. Ele comeu muita palavra de Deus para chegar ao que ele chegou. Aleluias! Quando ele criou, né? Quando ele cresceu na palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, aquele jovem já disse, eu vou para as montanhas, porque era só ele e Deus. Tudo que ele aprendeu para poder chegar, preparar o caminho, teve que ler a palavra, aleluia. Aleluias! Para ler a palavra do Senhor, para ser um pregador, você tem que ler a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei como é, porque às vezes, meu irmão, que a palavra, para ler a palavra de Deus não é fácil. É muito difícil. Eu tive que ler ela, quando eu comecei a ler, para não dormir, eu tive que ler no pé só, eu tive que ler encostado na parede, eu tive que ler de muitas vezes. Só não li de cabeça para baixo, que também não dava, né? Mas teve gente que eu sei que gente leu, de cabeça para baixo. Agora, não sei se era para ele ficar mais sabido, né? Mas eu não era por causa do sono mesmo. Eu lia de joelho, mas muitas vezes eu dormia também. De joelho, muito. Por causa que a Bíblia precisa ter uma determinação para você terminar ela todinha. E quando você termina ela todinha, você começa de novo, aí é mais rápido. Aleluia, aí é macio, aí é o Espírito Santo te dirigindo e não cansa mais você. É assim que se lê a palavra de Deus. A escola bíblica é do mesmo jeito, começa a vir, e Deus começa a trabalhar, e você começa a gostar da palavra, você começa a gostar do ensino, e muitas vezes na escola bíblica o Senhor fala como hoje Ele falou, aleluias, aleluias. Porque estava inspirado. Porque quando tem uma escola bíblica que os professores buscam a palavra, aleluia, e é genuíno que eles têm dentro deles, com Deus, flui a palavra, flui a escola. E esta revista que eu estava lendo, esta revista é uma revista espiritual. Esta revista eu já vi, ela é espiritual. Quando eu leio a palavra, já li a Bíblia toda, já li a Bíblia mais toda, né? Então, mais toda é mais toda, né? Já li o contrário, já li assim, né? A palavra de Deus. E a revistinha, quando eu comecei a ler, ainda eu não tinha lido, que diz assim, a semana todinha, né? Quando eu peguei aquela revista sobre o Espírito Santo, que eu já peguei outras revistas, também que falava, mas eu não vi que ela era tão ungida. Mas essa sim, que nós estamos hoje, ela é ungida de Deus.
Porque está lá o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer trabalhar no meio do povo. Aleluias. Porque tem um momento que o Espírito Santo, quando o povo deixa e vem buscar o Espírito Santo habita. Porque o Espírito Santo também só habita quando a gente quer Ele. Ele nos quer, mas nós não queremos Ele. É igual a palavra de Deus. É igual Deus. As pessoas muitas vezes não querem Deus. Só querem as bênçãos do Senhor. Mas não querem obedecer o que o Senhor determina. Não querem guardar os mandamentos do Senhor. Querem ser de qualquer jeito. De qualquer jeito o Senhor não aceita. E quando ele vem um servo do Senhor buscar, aí sim, o Senhor fala, o Senhor unge, a sua voz é ungida, a escola bíblica é uma bênção, e tem um compromisso com o Espírito Santo e o Espírito Santo com os professores. Aleluia! Os professores vão falando da escola bíblica, aleluia! E seria muito bom que todo mundo é a palavra de Deus, e a gente começa dali, e o culto é uma bênção, e o culto quando for à noite é abençoado também. E se fosse melhor também tivesse um culto com 10 minutos, tivesse uma palavra, né, de um culto, seria glória a Deus e aleluia. Como o irmão na escola bíblica, o irmão pegou e sentiu de orar pelo outro irmão, do Espírito Santo, aleluia. E o irmão abriu o coração, aleluia, porque ele estava falando na escola bíblica também. É o Espírito Santo, é compromisso com Deus, glória a Deus. Mas o Senhor grandes coisas ainda vai falar, que Ele vai fazer ainda, aleluia, com o seu povo na escola bíblica. Glória a Deus, esta igreja, estes bancos aqui ainda precisa cheio da escola bíblica. Buscar de manhã cedo é ter um hábito de ter a palavra de Deus, de vir à igreja. Aleluia. Porque o Senhor está precisando, o Senhor tem pressa de nós buscar. E o Espírito Santo precisa, meus irmãos, trabalhar, e só basta nós deixar que Ele vai trabalhar. A vinda do Senhor está próxima e não quer pegar de gente de qualquer jeito. Ele precisa, Ele ama cada um de nós. E Ele está chamando. Tem um compromisso com Ele. Porque o Espírito Santo quebra as barreiras, o Espírito Santo destrói as cadeias do inimigo. O Espírito Santo fala, aleluia. O Espírito Santo, Ele dirige, Ele aconselha, Ele consola, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, que eu saí um pouco, né? Entrou até no meu testemunho, né? Da minha vida pessoal. Mas louvado seja o nome do Senhor. Estou voltando de novo para João Batista. E João Batista chegou, e o anjo falava para ele seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe, aleluia, e converterá a muitos. Só o Espírito Santo que converte, o homem do pecado. Ele converte tudo, só Ele pode, o ajudador, só Ele pode, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E sim, aí Gabriel falou com ele, e ele não creu. E Gabriel, tu ficará mudo. Sabe por quê? Sabe por quê, Zacarias? Porque você duvidou. Porque Deus falou, Zacarias. Tu estava o tempo todo pedindo, Zacarias. E tu entrou aqui, Zacarias. Se ajoelhou e pediu, Zacarias. E tu ainda vem duvidar, Zacarias. Pois tu ficará mudo, Zacarias. E o Senhor disse, e colocará o nome do menino João. Na parentela deles não tinha João. Como pode ser isso? Não tem ninguém da sua parentela ser chamado de João. Mas o anjo Gabriel falou, o nome dele será João. E o anjo Gabriel falou para Maria, tu nascerás o filho do Altíssimo, e o nome dele será Jesus de Nazaré. Aleluia. E Abraão também, o anjo falou também, colocará o nome de Isaque. Olha só, o anjo vai dizendo o nome. E ai daquele que não obedecer. Mas tudo que o Senhor fala, o homem querendo ou não, tem que obedecer, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho engraçado quando ele falou com Maria, e aquela jovem disse para ele, como seria isso, né? E ele fala, aleluia, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isto que há de nascer, e será, glória a Deus, aleluia. Isto porque
será chamado Santo Filho de Deus. O anjo disse, João Batista, ele disse, seria cheio do Espírito Santo com o poder de Elias. Jesus, quando ele falou, seria filho do Altíssimo, que era filho de Deus. Aleluia, tem uma diferença grande. Não tem um tem o poder do Elias. E esse tinha poder do Altíssimo, filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nasceu as crianças, aleluia. Eu digo que nasceu as crianças, né? O nosso rei, o nosso salvador e João Batista, aquele que veio preparar o caminho, aleluia, para os pecadores, né? Para o arrependimento, né? Nasceu este jovem também. E lá vem aquele jovem, aleluia, robusto, aleluia, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Não era contaminado pelas coisas do mundo, mas era cheio do Espírito Santo, porque quando ele falava, ele enfrentava, aleluia, sacerdotes e reis, aleluia, não tinha medo. Chamou até o rei Herodes de raposa velha, aleluias. Diz aquela raposa velha, aleluia, que eu irei, aleluia. Irei pregando, aleluia, as boas novas. Ele falou, mandou esse recado para Herodes. Jesus, né? Foi Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E João Batista, cheio do Espírito Santo, e quando aquela mãe que Maria ficou grávida, fez o encontro, aleluia, quando o anjo falou, Isabel, tua prima, tua parentela também está grávida, já com 5 meses, já está com 6 meses. Maria, mais rápido possível, foi para lá. Eu acho lindo, aleluia. E eu chorava muito, meus irmãos. Era porque quando ela ouviu a voz de Maria, aleluia, a criancinha saltou e Isabel foi cheia do Espírito Santo, olha só. E louvou ao Senhor. E aquela criança porque Deus tinha dito que ele já era cheio do Espírito Santo. Mas Isabel foi cheia do Espírito Santo quando ouviu a saudação de Maria. E Maria, quando saudou, aleluia, ela foi cheia do Espírito Santo. E ela fala uma coisa linda, né? A mãe do meu Senhor, como ouviu aquela voz ali? Que eu não vou ler porque de óculos, minhas irmãs, a gente perde as letras, tudinho, as palavras, tudinho. Não sei não para onde que o óculos vai, a vista vai. E aí ela ouve aquela saudação, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher louvou ao Senhor, cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando fala, algo acontece, aleluia, até no ventre, aleluia, há um ser que responde, um irmão, quando ele está no lugar, a gente diz, aquele irmão é filho de Deus, aquele irmão é o Espírito testificando com você, que é um filho de Deus que está ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E João Batista, e ali aquele jovem, e ali o Senhor deu aquele filho, aquele homem. E quando ele disse que era João, a boca dele destravou, ele dando glória a Deus. E ali foi uma admiração, porque aquele homem passou 9 meses, né, irmão? 9 meses mudo, sem falar nada. Foi difícil para aquele homem. Mas quando disse, pergunta ao pai do menino. E ele escreveu ainda numa tabinha e disse, é João. E ele louvou ao Senhor, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, pela graça e a misericórdia do Senhor. É até aqui. Pela palavra do Senhor, meus irmãos. Porque Ele é tremendo, porque Ele fala comigo, fala com você. E esse ano, vamos buscar o Espírito Santo. Vamos procurar o Espírito Santo. Procura o Espírito Santo onde é que Ele está. Se Ele está dentro de você ou está por lá de fora. Pois precisamos dEle dentro de nós. Para Ele nos dirigir.
Este ano, precisamos desta grande ajuda, que é o Espírito Santo de Deus. Precisamos de Deus. O mundo está precisando de Deus. Tem uns que não querem Deus, mas nós queremos Deus. Precisamos buscar Ele, como foi cantado os louvores. Buscar em oração. Aleluia. Buscar na madrugada, ler a sua palavra. Sermos dedicados ao Senhor e obedecer a sua palavra. Não ser palavras misturadas, porque a palavra do Senhor tem que ser genuína. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço esta rica oportunidade, viu? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.